Seja bem-vindo a mais uma aula do Projeto Raio. Nessa aula eu vou te falar sobre quando utilizar a estrutura própria sua ou quando utilizar a estrutura do produtor, ou seja, os links de afiliado que ele disponibiliza para você. Eu vou te falar quando usar qual desses casos aqui. Primeiro, a gente vai falar aqui quando você pode usar a estrutura do produtor, ou seja, você não precisa gastar com a sua estrutura própria. Você pode utilizar com o link do produtor. E quais são essas situações aqui? A primeira é se o Google ainda te permite anunciar colocando um modelo de acompanhamento, justamente porque esse aqui, ó, esse link vai no modelo de acompanhamento do Google Ads. E caso ele ainda permita você utilizar, você pode usar sem problemas. Eu falo isso porque o Google tem atualizado as políticas de uso da plataforma do Google e ele tem retirado essa funcionalidade. Mas se o seu ainda possui, você pode anunciar sem problemas. A segunda opção aqui é se a concorrência for zero ou bem baixa, você pode utilizar a estrutura do produtor. A gente vai utilizar aqui como exemplo esse curso do Projeto Raio que nós estamos fazendo, que se chama Batera na Cabeça 3.0. Quando digita esse nome no Google e do Enter, você percebe que não tem nenhuma concorrência? Então eu poderia utilizar a estrutura do produtor sem problema, já que não tem concorrência, e aí eu já tenho um site pronto para utilizar com o link de afiliado que ele me disponibiliza. Caso tivesse um ou dois concorrentes, também poderia funcionar utilizar com a estrutura do produtor. Mas aí o volume de busca precisaria ser um pouco maior para que você conseguisse aparecer na estrutura do produtor. Justamente porque você dividiria as suas impressões com outros afiliados que também utilizam essa estrutura do produtor, certo? E a terceira opção é caso você não se importe em disputar o URL com outros afiliados e aparecer menos, tem menos impressões e menos cliques. Justamente porque se tiver 2, 3 afiliados anunciando o mesmo produto e também com a estrutura do produtor, você vai dividir as impressões com esses outros afiliados. Justamente porque vocês estão competindo essa URL com eles, tá? Então você tem que ficar ciente disso. Quando você tem a estrutura própria, você aparece muito mais vezes quando você tem mais concorrência com outros afiliados. E quando que a gente vai utilizar a estrutura própria? Quando, pessoal, você digitar aqui no Google a palavra-chave e tiver 3, 4 concorrentes, então você não vai competir o URL com outros afiliados. Você vai aparecer provavelmente na primeira, segunda, terceira ou quarta posições e você não compete com outros afiliados à estrutura do produtor, o domínio que o produtor cadastrou aqui no Hotmart. Então você vai utilizar o seu e vai parar de competir com essas pessoas. O segundo caso aqui, como eu disse, você não vai competir com a URL do produtor utilizando a sua estrutura própria. E você vai utilizar a estrutura própria também quando você quer fazer remarketing. Isso faz bastante diferença porque quando você tem a sua estrutura própria, você tem o seu domínio e você tem as suas páginas dos produtos, você pode instalar o pixel do Facebook Ads, do Google Ads nessa sua página e todo visitante que você recebe nela, você pode reimpactar depois com anúncios de remarketing, tanto no Facebook, Instagram, Google, YouTube, correto? Então essa é uma forma muito bacana de fazer remarketing que você consegue apenas com a estrutura própria, porque você não consegue cadastrar o pixel no domínio de outra pessoa, tá certo? Vale uma ressalva aqui também, que quando você utiliza a estrutura do produtor, caso ele faça remarketing, você está pagando o tráfego para as pessoas irem para a página do produtor com o seu link de afiliado e depois elas vão ser reimpactadas com o investimento do produtor. Justamente porque essas pessoas vão receber remarketing. Você não vai gastar para fazer esse remarketing, porque é o produtor que está fazendo esses anúncios de remarketing. Então, isso é muito bacana quando você utiliza a estrutura própria do produtor e ele faz remarketing, porque você leva o tráfego para a página dele. E agora eu vou te contar um problema que eu estou tendo nesse produto aqui, Batera na Cabeça 3.0. Quando eu me tornei afiliado desse produto, eu venho aqui na página de vendas que o produtor cadastrou, copio o link, colo aqui no meu navegador e ele vai dar um erro. Significa que esse produtor cadastrou um site aqui que não está funcionando mais. Mas eu percebi que quando eu digitava Batera na Cabeça no Google, o site desse produtor aparecia aqui. Ou seja, ele utilizou outro domínio para divulgar esse produto, não aquele cadastrado da Hotmart. Então eu não consigo
utilizar o link de afiliado meu para divulgar esse produto, porque o domínio dele não está cadastrado na Hotmart. Então ele não tem links de afiliado apontando aqui para esse site. Então, o que eu preciso fazer? E posso fazer? Eu vou clonar essa página do produtor e vou colocar os meus links de afiliado aqui. E essa página vai ficar na minha estrutura própria, no meu domínio. E aí sim eu vou conseguir anunciar essa página, porque o meu link de afiliado vai estar nesse botão, vai estar nesse botão aqui, aqui embaixo, vai estar em todos os botões dessa página. Dessa forma eu consigo anunciar esse produto. Espero que tenha ficado claro a diferença de quando você utiliza a estrutura do produtor e quando você utiliza a estrutura própria. Eu te vejo no próximo vídeo.